Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa segunda aula do módulo 3, onde vamos mergulhar fundo na análise técnica, uma ferramenta essencial para quem quer entender o mercado de criptomoedas. Hoje, nosso foco será explorar como a análise técnica pode nos ajudar a ler o comportamento dos preços, identificar padrões e, claro, encontrar oportunidades de compra e venda. Tenho certeza de que muitos de vocês já se perguntaram como interpretar os gráficos. Se existe algum segredo para identificar as tendências ou até mesmo como saber o momento certo de agir no mercado. Pois é, a análise técnica tem muito a nos oferecer nessas questões. A análise técnica é uma abordagem de investimento que concentra sua atenção nos movimentos de preço e no volume de negociação. Ela se utiliza de gráficos e indicadores matemáticos para encontrar padrões e tendências no mercado. Ao contrário da análise fundamentalista, que busca entender o valor intrínseco de um projeto ou uma empresa, a análise técnica parte do princípio de que todas as informações relevantes para o mercado já estão refletidas nos preços. Em um mercado volátil como o das criptomoedas, onde os preços flutuam de forma intensa e imprevisível, essa abordagem ganha ainda mais relevância, pois nos ajuda a captar rapidamente as mudanças e oportunidades. Então, vamos entender mais a fundo o que é essa análise técnica. Imagine que ela é como um mapa do mercado, que nos permite visualizar o comportamento dos preços ao longo do tempo. Ao olharmos para os gráficos, conseguimos identificar não só o movimento atual, mas também possíveis tendências futuras. A análise técnica se baseia na premissa de que os preços têm um padrão de comportamento que se repete ao longo do tempo e que, ao identificarmos esses padrões, podemos prever movimentos semelhantes no futuro. Para começarmos a decifrar esses gráficos e padrões, vamos falar sobre algumas das principais ferramentas que utilizamos na análise técnica. A primeira delas é o famoso gráfico de candlestick. Esse tipo de gráfico é uma representação visual dos movimentos de preço dentro de um período específico e nos mostra a abertura, o fechamento, o máximo e o mínimo que um ativo atingiu. Cada candle conta uma história. Candles verdes indicam uma tendência de alta, enquanto os candles vermelhos sinalizam uma tendência de baixa. Além disso, a forma e o posicionamento desses candles podem formar padrões que nos ajudam a prever mudanças de tendência, seja ela de alta ou de baixa. Assim, ao olhar para esses candlesticks, você já começa a captar algumas informações importantes sobre a direção do mercado. Além dos gráficos de candlestick, temos também os indicadores técnicos. Esses são cálculos matemáticos aplicados aos dados de preço e volume que ajudam a interpretar os gráficos e a identificar sinais de compra ou venda. Vamos ver alguns dos mais comuns. A média móvel, por exemplo, calcula a média dos preços em um determinado período e nos mostra a direção de uma tendência. Se a média móvel estiver subindo, pode ser um sinal de tendência de alta, e se estiver caindo, podemos estar vendo uma tendência de baixa. Temos também o RSI, ou Índice de Força Relativa, que mede a força de uma tendência e pode indicar se o mercado está em uma situação de sobrecompra ou sobrevenda, ajudando-nos a evitar armadilhas em momentos de euforia ou pânico. Outro indicador muito popular é o MACD, que nos ajuda a identificar mudanças na força, na direção e no momentum de uma tendência. Esses indicadores não são infalíveis, mas ajudam muito a entender o que está acontecendo e a encontrar bons pontos de entrada e saída. E não podemos esquecer dos padrões de gráfico, que são formados pela disposição dos preços ao longo do tempo e que muitas vezes indicam potenciais movimentos futuros. Alguns padrões são mais comuns e bastante reconhecíveis, como cabeça e ombros, que é um sinal clássico de reversão de tendência, sugerindo que o preço pode mudar de direção. Temos também os triângulos, que indicam períodos de consolidação de preço e possível rompimento, e as bandeiras e flâmulas, que costumam sinalizar a continuação de uma tendência. Cada um desses padrões tem suas características e nos ajuda a entender o que pode acontecer com o preço em seguida. Mas como utilizamos a análise técnica para identificar boas oportunidades de compra e venda? Basicamente, o que buscamos é encontrar pontos de entrada e saída que maximizem nossos ganhos e minimizem as perdas. Em outras palavras, queremos comprar em momentos de baixa e vender em momentos de alta. No entanto, vale ressaltar que a análise técnica não é uma ciência exata, especialmente no mercado de criptomoedas, onde fatores externos, como notícias e regulamentações, podem impactar os preços de forma significativa. Então, para tomar decisões mais seguras, é importante combinar a análise técnica com outros métodos, como a análise fundamentalista, que avalia o valor dos projetos, e também com uma boa gestão de riscos.
Assim você aumenta suas chances de tomar decisões mais informadas e estratégicas, sem depender exclusivamente de um único método. Para concluir, a análise técnica é uma ferramenta poderosa para quem investe em criptomoedas, pois nos permite entender melhor o mercado, identificar tendências e encontrar pontos estratégicos para compra e venda. Ao dominar essas ferramentas e conceitos, você estará mais bem preparado para navegar nesse mercado com mais confiança e tomar decisões de forma mais racional e estratégica. Lembre-se de que a análise técnica é apenas uma parte de uma estratégia de investimento completa. Por isso, é sempre bom integrá-la com outras abordagens e cuidar bem da gestão de riscos para aumentar suas chances de sucesso. E para nossa próxima aula, vamos explorar as estratégias de investimento de longo prazo, também conhecidas como hold. Vamos entender como construir uma carteira de criptomoedas sólida com foco no longo prazo, para aqueles que preferem um caminho de crescimento patrimonial mais estável e planejado. Então preparem-se, porque na próxima aula vamos falar sobre paciência, disciplina e como escolher as criptomoedas certas para sua carteira.